pessoal, nesse vídeo iremos aprender o método das projeções ou decomposição de vetores. O objetivo vai ser calcular a soma de dois vetores, o F1 mais o F2, e desse vetor resultante vamos extrair o módulo, a direção e o sentido. Para tanto, foi fornecido a representação gráfica de cada um deles. O vetor F1, em vermelho, faz um ângulo alfa com a horizontal, e o vetor F2, em azul, faz um ângulo beta com a horizontal. Note que para traçar uma referência matemática, foi desenhado um eixo matemático, o eixo XY. Tudo bem? Então, o x e o y não são vetores, é o eixo matemático. Antes de fazermos a soma, nós vamos primeiro descrever o vetor F1, depois descrever o vetor F2 e aí sim dar prosseguimento à soma. Vamos começar com o vetor F1? Então, a primeira coisa, devemos observar que esse vetor, ele não está nem sobre o eixo x e nem sobre o eixo y. Então, é necessário fazer a decomposição dele. Como que isso é feito? Então, aonde ele termina, nós vamos traçar linhas tracejadas paralelas ao eixo x e uma linha tracejada ao eixo y. E aí, quem que vai ser a projeção desse vetor? A projeção sempre está sobre os eixos e ela sempre começa na origem. Então, quem que vai ser a componente x desse vetor? Ela começa na origem e vai até a extremidade da linha tracejada. Quem que vai ser a componente y? Ela começa na origem e vai até a extremidade da linha tracejada. Tudo bem? E aí, qual que é o próximo passo? Como que a gente escreve esse vetor a partir das suas componentes? Então, o vetor F1, ele pode ser escrito como a componente F1x mais a componente F1y. Poderíamos pensar, num primeiro momento, como se eu tivesse dividido esse vetor em duas partes, não é mesmo? Mas será que isso fica tranquilo e claro para todos vocês? Eu queria chamar a atenção que essa escrita tem a ver com um fato que eu citei no vídeo anterior. Vamos checar a informação? Então, note que aqui é a soma de dois vetores. E observe também que essa componente vertical, a projeção F1y, ela pode ser trazida para cá. Né? Então, eu vou desenhar aqui para não poluir muito a imagem, né? Então, essa componente aqui, ó, ela pode ser trazida para cá. Ela fecha esse triângulo retângulo, percebe? E aí, quando a gente tem a soma de dois vetores, qual que é a regra que nós discutimos? Eu desenho o primeiro vetor, aonde termina o primeiro vetor, eu começo o segundo. E quem que é o vetor soma? É onde tudo começou até onde tudo terminou. Então, perceba que quando eu faço a soma das componentes, eu obtenho o vetor de entrada. Então, essa escrita matemática tem coerência. Tudo bem? Se fosse até aqui, eu acho que é bem tranquilo para todo mundo. A questão é que se formou um triângulo retângulo e foi dado um ângulo alfa. Então, é possível reescrever cada uma das componentes em relação à trigonometria, que é o próximo passo que nós vamos fazer. Para isso, pessoal, é importante a gente relembrar as definições de seno e cosseno. Vamos lembrar, por exemplo, que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, assim como o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Para quem tem um pouco de dificuldade disso, vamos fazer uma breve revisão? Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, né, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. O cateto, que é o oposto, o lado do triângulo, desculpe, o lado do triângulo que é o oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa.
Esse lado aqui, esse cateto, é chamado de adjacente a esse ângulo, porque adjacente lembra a quem está ao lado, adjacente. E esse outro lado do triângulo é o cateto oposto a esse ângulo alfa. Então, pela definição de seno e cosseno, vamos checar se essa substituição foi coerente. Então, eu sei que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o cateto oposto é a projeção F1y. E a hipotenusa é o vetor F1. Então, por isso que ficou F1y dividido por F1. Já o cosseno, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, né? O cateto adjacente é o F1x e a hipotenusa é o F1. Então, vai ficar o F1x sobre F1. Para que isso? Para que a gente, numa próxima passagem matemática, consiga reescrever. Então, o que vai ser feito aqui, ó? Eu peguei esse seno de alfa e aqui eu peguei esse lado direito da igualdade, F1y sobre F1. A mesma coisa aqui embaixo, eu peguei o cosseno de alfa, reescrevi e igualei com o extremo direito, que é igual a F1 sobre x. Por que isso? Porque a gente consegue isolar do lado esquerdo cada uma das componentes. Então, se nós multiplicarmos em cruz, aqui ó, vai ficar F1y, que é igual a F1 seno de alfa. E aqui, se de novo eu multiplicar em cruz, vai ficar o F1x, é o F1 cosseno de alfa. Então, percebam, né, que eu vou conseguir substituir essas componentes na equação anterior. Então, vamos voltar e fazer essa substituição? Então, como que era, né? Era o F1x mais o F1y. Então, o F1x está aqui, ó, é o F1 cosseno de alfa. E o F1y é o F1 seno de alfa. Quando eu volto para fazer essa substituição das componentes, está certa a conta. Só que aqui tem uma imprecisão de escrita. Por quê? Porque eu tenho um vetor, porque tem uma seta em cima, né? Tem um vetor, e quando eu escrevo assim, ó, cadê a representação vetorial? Eu não posso perder essa precisão na matemática. E aí que vem a novidade para vocês. Nesse vídeo, eu acredito que todos estarão aprendendo o conceito de versor. Então, eu estou apresentando o versor I e o versor J. Para alguns de vocês, vai falar assim, o que ela falou? Ela falou versor, é versor ou vetor? Então, calma. Essa nova notação matemática, a gente chama de versor, que é um tipo específico de vetor. Quando que a gente fala que se trata de um versor? Quando for um vetor unitário. Será que todos vocês sabem o que é um vetor unitário? Será que é tranquilo lembrar que é um vetor cujo módulo é sempre 1? Tudo bem? Então, o versor é um vetor unitário. Tudo bem? E qual que é a utilidade dele? Porque se o módulo dele é 1, o número 1, ele é neutro na matemática. Então, ele não vai acrescentar e nem tirar do tamanho do vetor. Ele é neutro nas contas, porém, ele indica a direção e sentido. Como assim, professora? Então, aí que vem a definição. Esse versor I, tá vendo? O versor I é para o eixo X. O versor J é para o eixo Y. E o versor K é para o eixo Z. Então, aqui, ó, eu usei IJ. Por que eu não usei o K? Porque é um vetor bidimensional. Eu só tenho o eixo XY. Eu não desenhei um vetor tridimensional onde eu tinha XYZ. Tudo bem? Mais para frente, professora, nós vamos desenhar vetores tridimensionais, onde vamos usar o IJK? Sim, isso está mais para frente dentro do curso.
ok? Então, por que foi criada essa codificação? Porque, por exemplo, a componente, observe esse vetor em vermelho, essa projeção F1x, ele está sobre o eixo x, então ele está na direção y, tudo bem? Por isso que eu uso esse versor. A componente F1y, essa componente vermelha na vertical, ela está sobre o eixo y, então ela está na direção j, tudo bem? E note aqui uma coisa especial. Quando é um vetor qualquer, nós usamos uma flechinha, uma seta em cima da letra. Porém, quando for um versor, nós usamos um acento circunflexo. Por quê? Porque é uma representação para diferenciar mesmo, para chamar a nossa atenção. Tudo bem? Então, essa daqui foi a primeira vez que nós utilizamos o versor I e o versor J. Professora, vamos usar mais vezes nesse vídeo? Sim, nós vamos usar. Então, vamos testar daqui a pouco se nós entendemos tudo o que foi dito. Tudo bem? Dando continuidade, o que diz a nossa experiência na sala de aula? A maioria dos alunos tem grande facilidade com a trigonometria. Mas, às vezes, devido à grande quantidade de vetores que tem dentro do problema físico, por erro de atenção, de pressa, a gente acaba errando. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma brincadeira que a gente fala que é a brincadeira do encostado, cos de cosseno, tudo bem? Para quem for ter aula comigo, eu utilizo essa brincadeira em muitas passagens durante as aulas, tudo bem? Mas também, mesmo quem não tem aula, é interessante saber como método de conferência. Então, vamos supor que eu não tinha feito toda essa parte aqui matemática, né? Eu ainda não tinha olhado se o F1x era o cosseno ou se ele era o seno. Então, como que eu observo? Então, vamos olhar aqui esse triângulo retângulo. Vocês percebem que a componente F1x, ela está encostada no ângulo alfa, ela está do lado. Então, se ela está encostada, é porque ela é o cosseno, tá vendo? Por isso que a componente x é o cosseno. Já a componente F1y, percebam que ela não está encostada, ela tá distante. Ela está do outro lado. Então, se ela não está encostada, ela não é o cosseno. Então, ela é o seno. Então, o FY seria o seno. Tudo bem? Parece ser uma bobagem, mas isso te dá agilidade. Ó, gente, é deixar claro que aqui que o correto seria você saber olhar quem é o cateto oposto, o cateto adjacente, quem que é a hipotenusa, né? Mas, às vezes, na agilidade do exercício, isso também pode ser um acessório de raciocínio, tá bom? Que mais aqui? Então, vamos escrever o próximo vetor? Já que a gente já escreveu o vetor F1, vamos agora escrever o vetor F2. Então, novamente aqui, observem que o vetor F2, ele não está nem sobre o eixo X, nem sobre o eixo Y. Então, primeiro será necessário fazer a decomposição dele. De novo, aonde acaba esse vetor, você faz uma linha tracejada. E aonde que vão estar as suas projeções? Sempre sobre o eixo X, sempre sobre o eixo Y, e a projeção sempre começa na origem e vai até essa linha tracejada. Sempre sai da origem e vai até essa linha tracejada. E aí, nós obtemos a componente F2x e a componente F2y. Nesse vídeo, eu desenhei a componente F2y um pouquinho mais para a esquerda, só para não sobrepor o vetor vermelho, tudo bem? Mas eu poderia ter desenhado em cima, se eu quisesse, tá? Só para não poluir a imagem. E aí, como que eu escrevo o vetor F2? Então, o vetor F2 é a soma da componente F2x mais a componente F2y. E aqui, pessoal, como foi dado esse ângulo beta, e eu percebo que tem um triângulo retângulo, tá vendo? Eu vou poder, de novo, escrever em função do seno e do cosseno. Note novamente que essa componente
y em azul, ela é facilmente transladada para cá, para fechar o triângulo retângulo. Vamos tentar fazer a brincadeira do encostado, né? Então, o F2x. Então, o F2x é essa componente aqui, ó, deitada em azul na horizontal. O F2x, ele está encostado no ângulo beta, né? Então, ele é o cosseno. Tá vendo? O F2, né? Ele é o cosseno, a componente x. Se um é o cosseno, a outra componente é o outro par, é o seno. Mas vamos checar, né? A outra componente que eu poderia transladar para cá, ó, ela não está encostada, ela está distante. Então, se ela não está encostada, ela não é o cosseno, ela é o seno. E note que aqui, como eu fui mais rápida, de novo, eu não posso perder a representação vetorial. Então, eu já coloquei o versor I e o versor J. Por quê? Quem está na horizontal, né, é o eixo X, então é o versor I. Quem está na vertical, no eixo Y, né, é o versor J. Aqui, para quem está observando os slides, né, tem um errinho aqui nesse vetor F2. Gente, o erro aqui, eu estou chamando a atenção de vocês, não é na trigonometria, né? É mais uma coisa que vocês têm que prestar atenção no que eu vou te ensinar. Será que está correto aqui? O que estaria faltando, né? O que está faltando aqui, gente, é impor esse sinal de negativo. Como assim, professora? Como que você sabe que tem um sinal de menos? Porque esse vetor em azul aponta para a esquerda, tá vendo? Então, na verdade, ele é o menos i. Então, na prática, o que a gente tem que fazer? Voltar e ver se a gente acertou no sinal. Então, vamos olhar esses dois vetores aqui, se estão corretos? Então, gente, é a mesma convenção da matemática. Para x para a direita é positivo e y para cima também é positivo. Então, para a esquerda e para baixo é negativo. Pensa nos eixos matemáticos, tudo bem? Então, aqui, ó, o vetor F1x, ele está para a direita, então ele é positivo. O vetor F1y está para cima, então ele é positivo, o versor. Aqui ele está para a esquerda, tá vendo a componente? Então ela é negativa. E a componente y está para cima, então ela é positiva. O que eu estou te chamando a atenção? Que nós, ao longo dos exercícios, ao longo das contas, nós que impomos esse sinal. Esse sinal, por isso que eu falo que é bom, além da parte da matemática, sempre fazer o desenho do que nós estamos representando, porque ajuda a conferir o raciocínio. Tudo bem? Então, aqui um lembrete para vocês. Se a componente x ou y for negativo, é necessário impor o sinal de menos. Tudo bem? Aí, alguns alunos me falam assim, professora, eu entendi, mas não fica preocupada comigo, né? Eu vou decorar. Gente, assim, não é para decorar. Porque aqui, nesse exemplo dessa explicação, eu estou te dando um vetor de entrada no primeiro e no segundo quadrante. No exercício da sala de aula, eu posso te dar um vetor de entrada que estivesse no terceiro quadrante. Então, imagina um vetor F3 aqui. Se você fizesse as projeções dele, ia dar uma componente x para a esquerda e uma componente y para baixo. Então, tanto em x como em y seriam menos e menos. Não sei se vocês compreendem ouvindo essa minha explicação sem estar desenhado. Então, ao longo dos exercícios, vocês têm que ver em qual quadrante que o vetor está e ver se é necessário colocar o sinal de mais ou o sinal de menos. Então, para o próximo slide, o que eu vou levar, né? Eu quero, na prática, fazer a soma dos dois vetores. Então, eu já tenho eles prontos. Então, para o próximo slide, eu vou levar a escrita do vetor F1 e a escrita do vetor F2, só para não ter que ficar indo e voltando o slide. Então, ó, eu trouxe do slide anterior.
Tudo bem? E aí sim, vamos fazer a soma dos dois vetores. E aqui, pessoal, entra uma outra regra que vocês também vão aprender no curso de geometria, tudo bem? Então, o que vocês vão aprender em GA, né? Então, o professor vai falar I soma com I, J soma com J. Os vetores que estão em X somam com os vetores que estão em X. E as componentes que estão em Y somam com Y. A gente não pode misturar as projeções. Então, X soma com X, Y soma com Y. Então, notem, eu até abri um parênteses do versor I. E eu abri um parênteses do versor J. Então, vamos ver. Do vetor F1 vai vir o F1 cosseno alfa. E a componente I do vetor F2 é o menos F2 cosseno beta. Então, eu fiz I com I e aqui J com J. Então, vai ficar o F1 seno alfa com F2 seno beta. Tudo bem? E aí sim, se eu tivesse o valor do F1, se eu tivesse os valores do ângulo alfa, do ângulo beta, eu conseguiria chegar num valor que fica na direção I e o valor que fica na direção J. Eu conseguiria transformar isso aqui em um número, mas ia ter, então, o vetor tem a sua componente na direção X e tem uma componente na direção Y. Tudo bem? Como que eu faço para alguns de vocês verem que o próximo passo? Será que é tranquilo para vocês perceberem que a soma dos vetores eu posso chamar de vetor resultante? E cada vetor, né, vai ter a sua componente X e vai ter sua componente Y. Então, eu vou chamar de Rx e Ry. Como que a senhora sabe, professora? Porque a componente em X está para o versor I e a componente em Y está para o versor J. Tudo bem? Para alguns é fácil entender isso, talvez outros só vão compreender a existência do Rx e o Ry se observar que eles existem na figura. Então, o que eu vou propor aqui? Vamos somar aqui os dois vetores F1 e F2? E para fazer essa soma, notem que eu vou utilizar o método do paralelogramo. Por quê, professora? Porque tanto o vetor F1 como o F2 saem do mesmo ponto, eles têm a mesma origem. Então, o que era o método do paralelogramo, né? Então, eu traçava uma linha tracejada que é paralela ao primeiro vetor. Eu traço uma linha tracejada que é paralela ao segundo vetor. E quem que é a soma? Quem que é o vetor resultante? É a diagonal desse paralelogramo. Tudo bem? Então, esse vetor resultante é esse vetor soma que eu estou matematizando aqui. E aí, de novo, notem que esse vetor resultante, ele não está nem sobre o eixo X e nem sobre o eixo Y. Então, eu posso fazer a decomposição dele, tá vendo? Em suas componentes. Então, aonde ele termina, eu traço uma linha tracejada ao eixo vertical, eu faço uma linha tracejada paralela ao eixo horizontal. Então, da origem até a linha tracejada sobre o eixo X é a componente Rx. Da origem até a linha tracejada sobre o eixo Y é a componente Ry. E essas duas componentes são esses dois valores que eu tinha chamado a atenção para cada uma da abertura matemática que nós já tínhamos realizado. Será que deu para ver a correspondência entre a matemática e a figura? Pessoal, se vocês já têm se nós já tivermos, né, as componentes Rx e o Ry, já dá para calcular o módulo desse vetor. Tudo bem? E também já vai dar para calcular a direção dele. Lembra que a direção é o ângulo do vetor. E também lembre no vídeo anterior que a gente criou uma referência, né, em que o zero está sempre à horizontal à direita e o ângulo é sempre medido a partir desse referencial. Então, o ângulo que eu vou abrir, né,
Eu saio do zero, vou abrindo no sentido anti-horário até chegar no meu vetor soma, no meu vetor resultante. Tudo bem? Como que a gente calcula o módulo? Então, para facilitar, porque está começando a ficar muito poluída a imagem, tá vendo? Eu peguei a mesma figura e trouxe ela aqui para baixo. E eu te destaquei esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu rachurei em amarelo aqui na figura. Tudo bem? E aí, para simplificar, porque tem bastante coisa escrita, eu escrevi os nomes dos lados desse triângulo retângulo. Então, aqui é a componente Rx, né? A diagonal do paralelogramo era o vetor R de entrada. E essa linha tracejada aqui na vertical, dá para colocar a componente RY, que ela preenche direitinho essa altura, percebe? Então, na verdade, esse daqui é o nosso triângulo retângulo final, em que nós queremos saber o módulo dele. Então, eu quero saber o tamanho desse vetor. Então, não sei se vocês se recordam lá do ensino fundamental da escola, o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar a hipotenusa ao quadrado é o R ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos, então vai ficar o Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. Só que eu não quero o módulo ao quadrado, eu só quero o módulo. Então, eu não quero R ao quadrado, eu só quero o R. Então, eu vou fazer a raiz quadrada da soma vou fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, desculpe. Né? Então, essa daqui vai ser a fórmula para o módulo que vocês vão usar ao longo do curso. Tudo bem? Vem de Pitágoras. E a direção? Pessoal, a direção é o ângulo, né? Eu quero saber se esse gama é um ângulo de 30 graus, se é um ângulo de 50 graus, tudo bem? E aí, o aluno fala assim, professora, mas o que eu tenho de entrada num exercício? Geralmente, numa prova, num exercício, a gente te dá o Rx e o Ry. Então, perceba que vocês teriam tanto os dois catetos nós teríamos, né? Eu teria o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, a figura matemática que me ajuda a calcular o ângulo é a tangente de gama, né? Então, o gama é essa abertura aqui. Então, se eu fizer o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é a definição trigonométrica de tangente, o cateto oposto é o Ry e o cateto adjacente é o Rx. Só que atenção, né? Eu não quero, por exemplo, saber quanto que é a tangente de 30 graus. Eu quero saber o valor do gama, eu quero saber que ele é 30 graus, não a tangente dele. Então, a gente tem que usar a função inversa da trigonometria, né? A função inversa. Então, como que a gente faz isso? Eu quero saber quem que é o gama. Então, eu vou perguntar quem que é o arco cuja tangente é o Ry sobre o Rx. E a partir dessa conta, a gente consegue tirar o ângulo, consegue tirar a direção desse vetor. Aqui ficaria faltando, professora, e o sentido do vetor resultante? Então, para o sentido, não tem uma conta final, um número final. O sentido é a extremidade da seta. Então, por isso também a importância do desenho. O aluno poderia circular e falar que esse aqui é o sentido do vetor. Tranquilo, pessoal? Será que deu para entender? Se tiver alguma dúvida, anota para perguntar para o professor em sala de aula ou mesmo coloque sua pergunta no fórum. Obrigada pela atenção.